Suave na nave, chique na bigorna, sejam bem-vindos a mais um episódio do Varíola Virulenta. Como você está, Tchai? Salve, camarada Miojo, salve, queridos ouvintes. Estamos aí com muita felicidade começando mais um episódio desse podcast muitíssimo virulento. E hoje a gente vai falar de um tema que deu o que falar nos últimos meses, né, Miojo? Exatamente, vamos falar de um tema aí com periculosidades, super interessante. Mas antes de cair de cabeça nesse tema, vamos dar nossos anúncios rapidão aqui sobre nossas redes sociais, né? Se você está ouvindo a gente, né, qualquer um dos agregadores que tá na Amazon, tá no Spotify, tá no YouTube, né? Tá no Deezer. Vai lá, escuta, dê sua opinião sobre os episódios. Se vocês comentarem lá também, a gente responde pra vocês. Fique de olho. Segue a gente também nos nossos portais, né? No Instagram, no TikTok também, que nós estamos subindo cortes, parte dos episódios lá que foram mais interessantes pra vocês. Então dá uma olhada lá nas redes sociais, segue a gente no Varíola Virulenta. E também o nosso Apoia-se. O nosso Apoia-se é uma forma de manter esse projeto no ar. Então você pode ir lá, se inscrever no Apoia-se e colaborar para que esse conteúdo permaneça vivo. E você pode colaborar lá com valores até de R$5. E vai até 100, infinito, o quanto você puder e quiser doar. Isso ajuda essa produção. Tá vindo mais gente aí para colaborar com a gente, né? Nesse projeto todo. A gente já teve umas conversas aí sobre isso. Tá ficando bacana, vai ter coisas interessantes. Estamos também no desenvolvimento do background do nosso site, varíolavirulenta.com.br. Se você entrar lá, você vai ver só o site de manutenção, mas estamos trabalhando também para que você possa pegar todo esse conteúdo num lugar só, no site do Varíola Virulenta. Exatamente. Em breve a gente vai ter muito mais coisas aí, muitos outros canais onde você pode acompanhar o nosso conteúdo. E falando do Apoia-se ainda, se a gente chegar nas metas determinadas também, a gente consegue dar procedimento à produção de artes exclusivas, cartazes, camisetas e muito mais coisa para você que tá ouvindo, que nos apoia e que quer fazer parte disso também. Então é isso. Tá todos os avisos aí. Fiquem de olho, segue a gente, escutem a gente e vamos lá, porque hoje o assunto vai ser interessante. Episódio de hoje: Caçador de CEO. Hoje iremos falar de um caso que chocou. Vamos dizer que chocou o início desse ano? Foi o finalzinho do ano passado, não foi não? Ou eu tô perdido nas datas? Acho que foi no final do ano passado. O caso aqui foi em 4 de dezembro de 2024. Aí, um caso muito emblemático pela sua peculiaridade, né? A gente não vê isso todo dia e que acabou dividindo opiniões aí mundo afora. Que é o caso do jovem Luigi Mangione, que supostamente deu um presente de Natal pra todo mundo. Deu um presente de Natal e subtraiu um CEO muito problemático que a gente vai falar sobre nesse episódio. Hoje iremos começar falando desse caso do Luigi, nosso herói. Os heróis não usam capa, né? Eu acho que vale a pena a gente dar uma explicada, porque acho que nem todo mundo deve saber quem é Luigi Mangione. Sabe o que tá acontecendo, exatamente. O Luigi, basicamente, supostamente, porque ele ainda tá em julgamento, ainda não temos conclusões, então, supostamente, ele alega inocência, tá no direito dele, mas, supostamente, Luigi fez aquilo que todos nós temos vontade de fazer um dia, que é pegar uma pistola, escrever algumas palavras nas cápsulas das balas e fazer justiça com as próprias mãos. E nesse caso, ele escolheu o CEO Brian Thompson. Brian Thompson, do United Healthcare. Da United Healthcare, que é uma empresa de seguro de saúde privado dos Estados Unidos. A gente pode definir assim, né? É a maior empresa de seguro de saúde dos Estados Unidos, né? A United Healthcare, ela tem contratos milionários com várias empresas grandes, né? Eu sei disso porque eu trabalhava numa empresa meio grande lá. Acho que aqui no Brasil o pessoal não conhece muito, chamado Apple. O nosso seguro de saúde era pela United Healthcare, né? Mas a gente vai chegar mais pra frente pra falar como funcionava isso daí. É a maior empresa de seguro de saúde lá. E como é que foi essa história, né, Miojo? O camarada Luigi, se é que a gente pode dizer assim, eu acho que a gente pode considerar ele pelo grande feito dele,
pra humanidade. Ele pegou uma bala, com uma arma com um silenciador, viu o CEO passando na frente dele e disparou algumas vezes, supostamente. E alguns dias depois ele foi preso porque um jovem galanteador como ele abaixou a máscara para conversar com uma caixa de um McDonald's. E as câmeras registraram, supostamente, o rosto dele. E isso teria revelado a sua identidade para as autoridades. E então a gente está acompanhando aí os desdobramentos dessa história. Que ainda vai levar muito tempo. O Luigi vai se fuder muito ainda. Porque, né? Ele não tá respondendo só por um homicídio, né? Vai ter uma série de desdobramentos Tem ainda. uns desdobramentos aí, né? Então, vamos lembrar também que, supostamente, né? O Luigi, ele fez isso porque ele tinha um problema com a mãe dele, que precisava do seguro de saúde, e eles negavam o tratamento porque a mãe dele tinha uma condição bem específica, assim. Mas, tecnicamente, eles pagavam pro seguro porque ele não é um moleque pobre, né? Ele é classe média pra classe média alta ali, tá mais pra classe média alta. Mas, nos Estados Unidos, tem uma coisa chamada foda-se, né? Quando o assunto é medicina, né? É hospital, é tratamento, não importa a sua riqueza. Você pode ser o Elon Musk, você vai ficar pobre. E aí, como eles não cumpriam o contrato, né? De cobrir o tratamento, as visitas médicas para a situação da mãe dele, aparentemente foi isso que foi o motivador dessa ação do Luigi contra o CEO da United Healthcare. Porém, entretanto, contudo, quando ele foi pego, né, Chay, tem um agravante aí. Por quê? Porque tinha uma recompensa pela cabeça do Luigi. E aí, a trabalhadora do McDonald's, que ele estava no McDonald's, Exatamente. identificou ele e chamou a polícia. E caguetou o Luigi. Mas sabe por que ela caguetou? Porque ela queria o dinheiro. Ela ia dividir com o pessoal do trabalho, né? Eu não sei bem a Não história. sei se ela ia dividir. A grande questão é que quando tem uma recompensa, você não pode ligar pro 190. Você tem que ligar pro Disque Denúncia. E ela ligou pra 190. E E aí o que aconteceu? Dedo no cu e gritaria pro trabalhador. Caguetou o maluco foi preso, a galera foi perseguir essa mulher, a mulher saiu esse funcionário, saiu do McDonald's, né, porque o pessoal tava puto, porque ela tinha caguetado, ou ele tinha caguetado, acho que era uma mulher que tinha caguetado. Uma mulher. E o pior de tudo, ela não ganhou a recompensa, cara. Exatamente. Porque o Estado chegou e falou assim, ó, pau no seu cu. Ligou pro número errado. É por isso que trabalhador não pode caguetar revolucionário na revolução. Você entendeu? Porque o Estado quer que você se foda. É isso, né? A mulher foi ali na inocência, achando que ela ia ganhar uma recompensa por encontrar o suposto criminoso. E, pô, se fudeu, né, velho? Entregou o cara, sofreu um hate, perdeu o trabalho, sofreu o hate das pessoas que apoiaram o Luigi. Que esse caso, essa situação singular de uma pessoa vítima de um sistema de saúde exploratório, que tem até livro, né, com aquela fala deles, que é o Deny, Defend and Depose, que é negar, defender e depose, eu não consigo... O que é depose, miojo? Depose de tirar, né? Retirar. Em português seria depor, literalmente, né? Depor. Que é mais ou menos o modo operandi dele pra rejeitar, né, os pedidos. Que é esse esquema deles de negar o serviço de saúde, se defender da acusação e depois, já foi, passou, né? Cai fora. Perdeu, cai fora. E o Luigi, supostamente, teria escrito isso nas balas, essas 3 palavras. E isso dividiu muito a opinião das pessoas. Muita gente tem ainda essa ideia de que, pô, violência é errado, matar é errado, não pode. E assim, a gente até certo ponto concorda com isso. Matar é errado. Agora, quem que foi o alvo, não é mesmo? O alvo não foi um cidadão comum. Não foi uma pessoa inocente. Matar indiscriminadamente é problemático. Exato. A grande questão é que quem morreu foi uma pessoa que, por acaso, estava indo para uma reunião com os shareholders, né, da empresa naquela manhã, para falar sobre os dividendos e distribuição de lucros com os sócios majoritários e investidores. Por quê? Porque a função de empresa de plano de saúde é que você morra, mas morra pagando, que é o que interessa para eles. Então, a gente fala assim, puta, mas tem essa coisa da consciência, porque ele matou o maluco e não sei o que lá. Quantas vidas não foram cerceadas pelas decisões arbitrárias da empresa, né, da United Healthcare, para poder tirar a vida das pessoas? Porque é isso, né? Não vamos aqui romantizar, achando, não, mas é porque... Não, se eles negaram um tratamento para alguém que necessitava de um tratamento, então eles estão deliberadamente matando essa pessoa, ou não?
Ou estou maluco? Eu não acho que você tá maluco, não, mas eu acho que a gente vive uma certa loucura coletiva nesse aspecto, de criar essa relativização do caso, né? Por exemplo, se você tá andando na rua e você encontra. Bom, vamos supor, um cenário aqui. Você encontra, não sei, Flávio Bolsonaro vindo na outra direção, e entre vocês tem um caco de vidro. É uma situação tentadora. Eu acho que pelo menos. Que dá um sentimento ali de justiça. Eu tô fazendo uma justiça social aqui. Eu acho que foi mais ou menos esse o pensamento do Luigi. Isso daí é a mesma coisa de você falar pra uma criança testemunha de Jeová não comer bolo de aniversário, cara. Da angústia. Da angústia. Exato. Mas qual que é a parada aqui, né? Vamos deixar bem claro que essa é a minha opinião, não é a do Chai, é a minha opinião. Bilionário nem ser humano é. Nem animal é. Não, eu compartilho muito dessa opinião. Não é gente, foda-se. Essa é a minha opinião clara. Bilionário, ele já saiu da escala de ser humano. Eu acho que o bilionário, ele já saiu da escala do reino animal. Você entendeu? Eu concordo 100%, porque a pessoa que acumula tanta riqueza, ela é responsável diretamente pela miséria de milhões. De milhões. De milhões de pessoas e de famílias. Então, assim, eu concordo que essa pessoa já não tá ela tá num nível quase que de divindade. E acho que a nossa postura tem que ser essa, tem que ser a do Kratos. Se tem uma divindade, meu irmão, nós tem que derrubar. Não tem... Kratos comunista. Aí, ó, a próxima arte vindo pro site aí, o Kratos comunista. Ó, mas vamos explicar o porquê dessa revolta foi tão grande lá e por que dividiu tanto as opiniões nos Estados Unidos. A gente precisa entender um pouco sobre sistema de saúde, de uma forma geral. Eu posso falar um pouco aqui sobre a minha experiência lá. Eu morei quase 10 anos nos Estados Unidos e, por uma infelicidade de saúde, eu tive que fazer 2 cirurgias nas costas, né? Hoje eu tenho dor crônica e eu tenho um parafuso na minha coluna porque eu já tinha perdido 2 discos da minha coluna. Então, o que acontece? Vamos entender o sistema de saúde. O sistema de saúde deles é bem diferente do nosso. O nosso sistema de saúde é o que a gente pode falar daquele sistema de saúde universal, ou semi-universal. Ele é semi-universal porque você ainda tem as empresas privadas que oferecem serviços de sistema de saúde no Brasil. Mas a gente tem o SUS, que seria essa ideia de um sistema de saúde unificado, universal, que pra muita gente não sabe disso, não importa se você é cidadão brasileiro ou não, tá? O SUS vai te atender. Não sei se as pessoas sabiam disso, mas se você, por exemplo, tá de férias no Brasil e você passou mal e você for no SUS, eles vão te atender. Não tem essa história de, tipo, tem que ser cidadão, porque a ideia é que seja universal. E a gente vê muito caso, né, de americano que vai para outros países se tratar, inclusive Cuba, em busca de tratamento, em busca de remédio, e tem um tremendo de um choque de realidade. Mano, sabe o que eles mais vão pra Cuba buscar? Droga? Insulina. Insulina. É droga, tava certo. A insulina tem um preço absurdo nos Estados Unidos. Eu trabalhava com um cara que ele tinha problema com insulina, né? Ele tinha diabetes. E era novo, né? Ele não era gordo. Ele só nasceu com uma deficiência corpórea, né? Pra processar o açúcar. Ele pagava, em média, pelas canetas que você injeta. E detalhe, ele tinha que injetar aquela merda depois de toda a refeição. Ele pagava, em média, $80 por caneta. É surreal, né, velho? $80. Que talvez não seja a grana que ele faz no dia, né? Não era. Não era, eu sei, porque ele trabalhava na mesma função que eu. Olha aí. Não era. E sabe quanto que custa pra você produzir uma insulina? Em torno de $3. É nada, né? Então, com o desconto do seguro, né, do United Healthcare, ele pagava em média $60. Puta descontaço. Ele tinha que trabalhar 2 horas por dia pra poder comprar uma caneta. 2 horas. Porque assim, né, nos Estados Unidos você começa a calcular o seu dinheiro por hora trabalhada, né? Que é diferente aqui no Brasil. A gente pensa por mês, né? Eu tenho ainda essa cultura na minha cabeça de quanto que vale a minha hora trabalhada. Então o cara que trabalhava comigo, mano, olha só, a gente nunca ia estar na mesma posição social. Porque ele obrigatoriamente tinha que gastar $60 a cada 2 dias pra poder ter essa porra dessa caneta pra ele injetar insulina, que é um bagulho que custa $2, $3 pra produzir. Vai, a preço de mercado, se você vendesse a $6, tava ótimo já. Se você vendesse a 10, tava ótimo. Eu acho que nessa época, porque eu lembro, assim, vagamente de coisa de 10 anos atrás, talvez você estivesse lá nos Estados Unidos, mas eu lembro que teve um escândalo, assim, bem forte em relação a um cara, um CEO, não sei quem era, que ele comprou o laboratório que
produzia insulina e ele aumentou os preços assim, a foda-se, né? Vamos aumentar o preço disso aqui. Eu lembro que na época deu um burburinho, assim, geral, que a galera falou, pô, não tem mais como comprar insulina. Porque o cara simplesmente triplicou o preço do medicamento. Porque agora ele é o dono, sei lá, manja dessa história ou eu tô... Então, eu não lembro se era insulina, mas eu lembro de uma matéria do... Eu acho que era o da AIDS. Era algum medicamento. Pra doença autoimune. E aí eu acho ele que subiu o preço, que era $13,50, subiu o preço pra $750, da noite pro dia. Isso. Era algum medicamento, eu não consigo lembrar qual medicamento, mas era eu acho que o cara chamava Martin Shkreli, que era um cara CEO da Turning Pharmaceuticals. E aí ele fez essa mudança de preço, eu não consigo lembrar exatamente qual que era o medicamento, mas ele fez isso. O que acontece nos Estados Unidos, muito frequentemente, é essa parada de patente, né? Então o que acontece? Pra patente não cair no público, né? E ela ser barateada, as empresas elas fazem umas mudanças idiotas. Sabe, elas fazem mudanças paliativas, assim, na fórmula da medicação para eles conseguirem segurar a patente. Então tem muita patente que não cai nos Estados Unidos de remédio porque eles fazem esse esquema de alteração, que é outra parada aí, né? Porque agora a gente tá falando já da indústria farmacêutica. A gente não tá falando da indústria de medicina, que estão ligadas, elas estão altamente conectadas. Quando eu comecei a trabalhar, eu recebia $24 a hora trabalhada. Então eu recebia $24 a hora trabalhada, 8 horas por dia trabalhada. É mais ou menos isso. Então, por mês, você tinha uma média ali, eu recebia uma média de $3.000. Dava um pouco mais, aí dava 3.600, assim, aí você tem que calcular que 30% disso é imposto. Eu pagava 33% do meu salário de imposto. Então eu perdia 1.200 em média de imposto. Aí o restante do dinheiro, né, que seria o 1.200 menos os 3.600, tem que fazer conta nesse episódio aqui, viu? Sobrava em média ali $2.500. Eu pagava o seguro de saúde pra mim e pra minha parceira, que dava em torno, pros dois, eu pagava em torno ali de $450. Então, é muito dinheiro, $450, pra um trabalhador. Você tira disso a grana do aluguel e de itens básicos. Calma, porque aí o pessoal vai falar assim pra você: ah, mano, mas sobrou 2 conto. Mas sabe o que não tem nos Estados Unidos? Vale transporte. Sabe o que não tem nos Estados Unidos? Vale alimentação. Então, desses 2 contos que sobrava, eu ainda tinha que pagar meu transporte pra Nova York, que eu tinha que pegar um trem, que era uma tarifa, mais o metrô, que era outra tarifa. Aí, quando você vai ver o seu salário de verdade, eu recebi em torno de 1.100, 1.200. E era impossível morar em Nova York. Então eu morava em New Jersey. O meu aluguel na época era $1.800. Mais alimentação do mercado, mais internet, mais água, mais luz, mais gás. Tudo isso, né? Que é as contas do mês, normal. E aí, lá em New Jersey, você precisa de um carro pra ir no mercado, pra fazer qualquer coisa. Aí você tem mais a prestação do carro, pra você poder se locomover. Principalmente no inverno. Então quando você vai juntando toda a realidade, você não pode ficar doente. Você não pode ficar doente. Agora pensa nessa situação com esse meu colega de trabalho que gastava $60 a cada 2 dias pra comprar insulina. Tá muito mais fedido. Ele tá muito mais lascado, né? Então, os sistemas de saúde lá nos Estados Unidos, ele é totalmente privado. Não existe um sistema público de saúde nos Estados Unidos. O que houve nos Estados Unidos foi... Você tinha iniciativas da década de 60, né? Que era o Medicaid e o Medicare, que eles são 2 sistemas para ajudar as pessoas de baixa renda e pessoas de idade. E aí, em 2010, veio o famigerado Obamacare. Mas o Obamacare, ele veio com aquele asterístico, tá ligado? Sabe aquele asterístico? Tá lá embaixo. Eu conheço pouco, mas eu sei que ele expandiu um pouco mais o acesso a esse serviço público, mas ele também colocava muitas condições e uma delas era que todo cidadão norte-americano tinha que ter um plano. Tinha que ter uma parada assim. Exatamente. Então, todo mundo agora era obrigado por lei a ter um plano de saúde. Então, se você não tivesse um plano de saúde, e por acaso o governo descobrisse que você não tivesse um plano de saúde, você era multado no valor de um plano de saúde, mas você não tinha cobertura. Olha que da hora. Ah, mano, que faizinho, cara. Não, é surreal pensar nisso, velho. É surreal. E eu sei disso porque o meu cunhado tomou essa multa. É tipo, porra, essa briga do Obamacare, ela, pelo que eu sei, ela tá meio que rolando até hoje, né? Talvez o Trump... Não quer, os caras são doentes, Mas pensar assim, que o Obamacare foi feito pra expandir o serviço pras pessoas, mas ele tinha este adendo que agora todo mundo tem que ter um plano de saúde. Exatamente. Porra, velho,
Então, valeu, hein, Obama? Brigadão. Então, o que que acontece? Você fica preso, literalmente, em dívidas. E aí vem o meu caso, pessoal, da cirurgia. Eu fiz a cirurgia, cara, 2 cirurgias, mano. Eu juro pra você, cara, na descrição da minha conta, tinha, tipo, a luva que a enfermeira usou, a agulha que foi usado, tudo isso vinha como cobrança pra mim. Isso a gente vê daqui, parece que é meme, né? Eu lembro que teve um caso, há uns 2 anos atrás, de uma moça nos Estados Unidos que ela foi fazer um tratamento, ela foi fazer por um atendimento. No decorrer do atendimento, ela acabou chorando, uma enfermeira deu um lenço pra ela, e depois, na nota fiscal, tava lá, atendimento psicológico, porque a mulher deu um lenço pra, tipo, pessoa que tava chorando. Tipo assim, cara, que sistema predatório, isso é um sistema predatório, que monopoliza a saúde, o sistema de saúde de um país, né, colocando ele na mão de empresas privadas, e a empresa privada, como todo mundo sabe, se não sabe, deveria saber, não tem como objetivo fornecer um serviço de qualidade, ela tem como objetivo gerar lucro para os seus acionistas, e não faz sentido, sabe? Essa é a parada que menos entra na minha cabeça em relação aos Estados Unidos, cara. Nos Estados Unidos a saúde não é prioridade. Como que pode, sabe, esse país, que é uma das maiores economias do mundo, tá aí entre primeiro e segundo com a China, sempre nessa disputa, não conseguir fornecer saúde de qualidade para sua população de forma gratuita? Coisa que Cuba, que é uma ilha que fica a 300 quilômetros desse país, faz de forma primorosa. É referência mundial, tá ligado? Você não precisa nem muito longe. Canadá. Canadá oferece sistema universal de saúde. Aí o pessoal fala assim, mas você mora no Canadá, você paga 40% do seu dinheiro, vai pro governo. Eu falei, cara, eles pagam mais imposto. Mas eles não têm que pagar o que tá escondido, né? O que tá escondido. Então, ó, eu sugiro vocês, me veio na cabeça agora, um documentário chamado Qual o Próximo Lugar pra Invadir, né? Acho que em inglês é Where to Invade Next. Que é um documentário feito pelo Michael Moore. É um documentário do Michael Moore chamado Where to Invade Next. Se vocês conseguirem assistir esse documentário, ele tem legendado no YouTube. Assista esse documentário. E uma parte desse documentário, ele fala sobre esse sistema de saúde dos Estados Unidos e quão esquizofrênico é isso. O custo de você ter que ser atendido nos Estados Unidos. Porque não faz sentido você não ter um sistema universal de saúde, exatamente como o Thiago falou, numa potência mundial que tem tanto dinheiro. Mas aí entram outras questões socioeconômicas, né? Porque a gente sabe que a economia ela é movida pelos imigrantes, e os imigrantes não têm acesso ao sistema de saúde, tem todas essas questões aí. Mas os casos dos Estados Unidos são muito claros de pessoas que preferem morrer em casa do que pegar uma ambulância. Ele prefere pagar um Uber pra ir pro hospital do que pedir uma ambulância. Porque só a ambulância vai dar $5.000 pra você sair da sua casa pra, tipo, chegar no hospital porque você tá morrendo. E não é assim uma situação que você tem escolha. Né? Você não tá escolhendo a ambulância premium. Você só ligou pro hospital, tá ligado? Você ligou pra emergência e uma ambulância vai te buscar. É surreal, né? Você teve, assim, uma enfermidade. Algo que todo ser humano, pela sua composição, está sujeito, né? Você quebrar um braço, você sofrer um acidente. Algo que não tem como você prever, né? Que é uma... Como é que fala? É inevitável. Uma aleatoriedade da vida, cara. Tá todo mundo sujeito. E ter a saúde entregue na mão de corporações privadas só não resolve o problema. Só faz com que essas pessoas criem dívidas milionárias pra quem precisa do serviço que só eles prestam, né? Exatamente. E aí os malucos... Realmente, se eu quebrasse o braço nos Estados Unidos, ou eu ia aguentar até voltar pro Brasil, ou, sei lá, me fudir, né? Vou pegar 50 conto de dívida aí de graça. Você quer mais história? Eu tenho um corte no dedo. Eu tenho uma cicatriz no meu dedo que eu fiz trabalhando, na época eu trabalhava entregando móveis, numa loja de móveis. Uhum. E aí eu tava cortando os papelão e eu enfiei o estilete no meu dedo e, tipo, sabe quando você vê a carne branca? Tava nesse estilo, tá ligado? Sei. Mano, sabe o que eu fiz pra resolver? Mano, papel higiênico, fita tape e continuei a trabalhar, cara. Porque eu não podia ir pra casa, eu tinha que trampar. Eu tava sangrando, meu dedo arregaçado e eu não fui. Eu tenho uma cicatriz até hoje aqui, que dá pra ver. É igual o videogame, né? Igual o Red Dead Redemption. Você pega o uísque, joga na mão. Eu tava me sentindo... Enfaixa a parada e é isso, foda-se. Sabe o que ganhei? Eu ganhei um burger no final do dia, tá ligado? Mas, tipo, eu tava sangrando, irmão. O cara perguntou se quer ir no médico e tal, não sei o que lá. Eu falei, não, mano. Porque ia dar bosta, tá ligado? Eu tenho uma dívida pra pagar, que eu não queria. E tu ganhou um hambúrguer. Ganhei um burger no final do dia. Delicioso. Com cebolinha caramelizada. Até lembro. Não, mas pelo menos tava bom. Pelo menos foi gostoso. Era isso pelo meu dedo. Então,
essa que é a grande realidade lá dos Estados Unidos. A exploração do trabalho nos Estados Unidos, Caralho. ela vai ao limite, né? Aonde a pessoa não tem o básico. Porque assim, se você pensar do ponto de vista econômico mesmo, assim, de uma nação, você ter a sua população saudável é mais barato. Desde que o Estado se preocupe com o bem-estar da população. Como nos Estados Unidos tudo é privado, então foda-se. Porque o Estado não vai gastar tanto dinheiro, tá ligado? Porque não é responsabilidade do Estado. É responsabilidade sua. E você que se vire pra resolver os seus problemas. Você entendeu? E aí, isso entra numa discussão super importante. Eu não quero ficar cabeçudo hoje, mas me lembra de Foucault. Quando o Foucault falava de biopolítica da saúde, né? Então, quando ele falava sobre isso, ele falava que hoje, na sociedade moderna, né, o Michael Foucault, ele falava, tudo assim, tá sendo administrado pelas coisas que acontecem à sua volta, né? Existe um poder, vamos dizer assim, regulador das coisas. E quando ele falava sobre a biopolítica, ele tá discutindo mais século XVIII e século XIX, nesse pensamento dele, mas ele se baseava na ideia de fazer morrer e deixar viver, sabe? Que é esse poder da lógica do mercado de controlar sua vida. Ele é uma forma de governança da sua vida. Então a medicina, no mundo moderno, ela se torna uma forma moderna de controle das pessoas. É um mecanismo de controle, sabe? Ele não só falava dos hospitais, né? Ele fala muito sobre as prisões, né? Ele tem um livro só sobre isso, né? Que é o Vigiar e Punir. Ele falava dos sanatórios também, sabe? As escolas como espaços disciplinares. Mas a medicina, ela é uma forma de um poder regulador das pessoas. Isso é um poder regulador do Estado por si só, né? O que o Estado te fornece enquanto acessibilidade à saúde? Mas, no caso dos Estados Unidos, é assim, o que o Estado não te fornece. Então, o poder moderador da sua saúde, ela é uma iniciativa privada, que tá focado no lucro, né? É, não à toa, né, que lá a gente tem assistido nos últimos anos uma crescente na miséria da população muito grande, né? A gente vê pessoas morando em carro, a gente vê pessoas morando... coisa que, sei lá, a gente tem como normalizado em países do antigo chamado Terceiro Mundo, né? Mas que hoje nos Estados Unidos é muito presente, né? Essa situação de miséria avassaladora em que a população se encontra, porque é isso. E sabe o que me irrita? É a romantização disso. E tem uma romantização, exato. Porque ainda tem muito forte, principalmente nos países que, acho que, assim como a gente, Brasil, países do sul global, estão sujeitos a essa influência norte-americana, principalmente no cinema, na música, nas artes, de cair no engodo do American Way of Life, né? No estilo de vida americano. É. E já foi pro caralho, já faz uma cota. Não, isso mas aí. assim, é que o estilo de vida americano, ele ainda funciona. Mas é porque nunca ninguém leu o asterístico, cara. Exato. As letras miúdas ninguém nunca lê, né? Do que é essa porra. Nunca lê. E o que é Way of Life in America, the land of the free? O que é essa porra? Você tem que pagar, mano. Põe uma águia nessa parte. Você paga, cara. Se você pagar, você tá bem. É isso que é o asterístico. O grande asterístico dos Estados Unidos é que tudo você tem acesso, desde que você tenha dinheiro pra pagar. É simples. Mas, tipo, as pessoas só entendem isso quando vai pra lá. E começa a ver essas coisas. Porque quando o imigrante, né, iludido com a mudança de vida... Claro, gente, que existem situações e situações. Se você tá migrando para os Estados Unidos de uma situação onde aqui você tá passando fome, miséria, quase morando na rua, você vai ter uma ascensão social. Isso é, em qualquer lugar do mundo que você fosse. Não precisa ser os Estados Unidos. Agora, um exemplo disso real é os imigrantes nordestinos para São Paulo. Os imigrantes nordestinos que vieram para São Paulo eram super pobres no Nordeste. E eles vêm para São Paulo e eles melhoram a vida. Quer dizer que a vida deles, caralho, que da hora, é a melhor vida que você pode ter em São Paulo? Não. Essa galera tá morando nos morros de Taipas, tá morando no extremo de São Paulo, tá morando na Zona Leste, na casa do caralho, pegando 3 conduções pra ir pro trabalho. Porque é isso que se tornou a vida desses migrantes. Você entendeu? Uma vida cara pra se viver. Então, quando você pensa nos Estados Unidos, e você realmente vai pra lá, pra morar e viver, e você começa a pagar imposto, eu tô falando do legal, tá? Não tô falando do ilegal. Quando você migra legalmente,
e você começa a pagar as contas, pagar o imposto, obrigado a pagar o seu seguro de saúde, você começa a pagar, aí você vai ver, mano, que você tá no 0 a 0. Aí, tipo, você tem aquele cara, comprei uma TV, comprei um carro e tenho um iPhone. O resto do ano eu passo fome. É tipo isso? Eu vi um vídeo do Rafinha Bastos, olha só, falando sobre isso, né? Que ele foi morar nos Estados Unidos e não foi um vídeo não, foi só um corte. E ele falava que lá ele pagava imposto de toda a grana que ele tinha feito no Brasil. É. Ele pagava imposto das casas que ele recebia aluguel no Brasil. Assim, de tudo que vinha de grana do Brasil, ele tinha que pagar um imposto lá também. Exatamente. Você paga em dobro. Mas aí, quando você vai falar isso, eu falo assim, não, mano, você é louco, você tá mentindo. Não sei o quê. Não paga pra você ver se você não vai preso nos Estados Unidos por não pagar imposto. Por esconder sua renda, esconder sua riqueza. Você tá fudido, cara. E aí, quando a gente fala de saúde atual, ele é necessário pra que você possa trabalhar. Ele é absolutamente necessário que você tenha uma boa saúde. Mas as condições econômicas do capital, elas estão tão degradantes hoje em dia, né, nessa decadência do sistema capitalista, que além da sua condição física não estar apropriada, as pessoas agora, elas tomaram consciência e também acelerou a sua consciência de classe, de certa forma. E essa consciência de classe coletiva tá gerando o quê? O declínio da saúde mental das pessoas. Porque, gente, não tem volta, tá? Quando você descobre que você é um fudido no sistema e que você entendeu que você é explorado, quando a sua consciência de que você tá preso num sistema, não tem como andar pra frente, cara. É uma sensação igual quando o seu lóbulo frontal, ele fica completo, né? Não acontece isso quando a gente faz uns 20, 25 anos, que ele termina a formação dele, a gente... Eu acho que ainda tô no processo. a gente tem aquele golpe de realidade, falando... Caralho, eu tenho conta pra pagar. É tipo isso, quando você desenvolve consciência de classe, é igual aquele filme, eu não vou lembrar o nome, mas é um filme que o maluco, ele bota um óculos escuro e ele começa a ver, tipo, as propagandas em tudo que é lugar, tipo, obey, buy. É tipo isso, não tem como voltar atrás, velho. Nesse mesmo cenário, não vou dizer que Luigi desenvolveu consciência de classe, mas ele teve algum tipo de percepção ali de que porra, velho, isso aqui tá muito errado. Eu acho que ela é um fragmento de uma consciência de classe, cara. Não essa coisa... talvez mais marxista, comunista. Tipo, não quer dizer que ele queria fazer a revolução. Ele agiu pelo ódio. Exato. Ele agiu pelo ódio. Ele percebeu a condição dele e falou, velho, não, aqui tem que se resolver na arma. E que é muito maneiro, né? Porque é um cara que ele não vem do meio da esquerda, não era um militante, não tem, pelo menos até onde se sabe... Não era pobre, sofria o capitalismo na pele, assim, sabe? Tipo, não era. Não sofria, era um cara, assim, muito bem apessoado, gato pra caralho, tinha acesso na sociedade a coisas que um imigrante, uma pessoa mais pobre não vai ter. Ele, assim, não era ao que se sabe, né? Não era um leitor de Marx ou Lenin, mas parece que esses ensinamentos, eles entraram na cabeça do cara e falou, acho que é isso então, galera. A gente tem que acabar passando fogo nesses caras, porque eles estão passando fogo em nós, de outras formas, né? A gente tem que virar essa mesa, de alguma forma. É aquela situação que você percebe que o sistema, ele falhou com você. Ele não deveria falhar com você. Porque a gente tem que entender isso. Também. Isso é muito importante. Você, como eu aí, que tá ouvindo esse podcast na sofrência, indo pro trabalho, pensando no trabalho, depois do trabalho, você não pode se revoltar contra o sistema. Por quê? Porque se você se revoltar contra o sistema, você está fudido. Você não tem aonde se agarrar. Você não tem propriedade, você não tem herança, você não tem família abastada, você não tem nada. Você tem, agora, no final do mês, a sua passagem de busão e o dinheiro pra ir no mercado pra se pá comer até o final do mês. O Luigi não é essa situação. Ele não vivia isso. E o sistema falhou com quem não poderia falhar, que é a classe média. A classe média, o sistema não pode falhar. Ele tem que funcionar para a classe média. A partir do momento que a classe média está sofrendo o que a maioria de nós passamos no nosso dia a dia, aí você tem esses surtos. E é engraçado, né? Porque ele tem esse surto e ele comete o quê? Um assassinato. É um assassinato. Foi um assassinato. É que ele direcionou bem, né? Essa situação da pessoa se sentir injustiçada e querer fazer justiça com as próprias mãos, muitas vezes ela vai para um alvo mais próximo, né? Alguém da família, uma
Sei lá, tô pensando Ele aqui. direcionou o ódio. Exatamente porque a gente não teve ninguém fazendo isso até agora, né? A não ser, sei lá. São pouquíssimos os casos, eu não consigo puxar nenhum de mente de um CEO, de um dono de empresa que foi vitimado por alguém que se fudeu na mão dele. Indireta, mas diretamente. E aí, ele direciona esse ódio para o causador, né, do sofrimento. Sim. E aí, cara, aí é a sociedade capitalista falhando onde não pode. E isso mostra o declínio. É. Porque a classe média não pode ficar puta, mano. O grande equilíbrio do capitalismo é o quê? Tem os super ricos, que eles sempre existiram, tem os pobres fudidos. Esses dois grupos, eles são meio que imutáveis. Existe um esforço para que o pobre fudido permaneça pobre fudido, existe um esforço para que o super rico permaneça super rico. Mas aonde tá esse equilíbrio? Sim. Na classe média. E a classe média, ela é o passo, né, para que o pobre chegue à riqueza, né? Você tem que passar pela classe média para você ser o rico, que é o sonho do pobre. E o medo do rico é que o pobre tenha consciência que a classe média tá entre eles. E quando o rico, ele não deixa a classe média satisfeita, essas insurgências acontecem. A insatisfação da classe média fez o quê? O Collor cair. A insatisfação da classe média fez o regime militar cair no Brasil. Porque a classe média que movimenta o carvão dessa engrenagem muito louca do capitalismo. E o Luigi, ele é um reflexo disso. Ele é um reflexo da falência dos super ricos nos Estados Unidos com a classe média. Porque a discrepância de dinheiro hoje nos Estados Unidos ela é absurda. A distância entre a classe média pro super rico hoje é tipo um bagulho assim absurdo. É muito absurdo. Eles chegaram aos níveis brasileiros. Pô, é engraçado, velho, porque é os Estados Unidos, tá ligado? Mas assim, que dó da população que sofre, né? Que dó do povo que acaba se fudendo por causa disso, mas não tem lá o seu humor pra gente, que tem, né? Aqui é Brasil, aqui é ruê. Mano, tem que se lembrar que trabalhador é trabalhador, gente. Não é porque ele nasceu nos Estados Unidos que ele não é um trabalhador. É, em qualquer ele lugar tem do uma mundo. consciência de classe que talvez seja diferente da sua. Ele tem uma consciência de país, de lógica, de nacionalismo, que talvez seja diferente que a sua. Mas no final, mano, ele tá acordando fazendo marmitão pra ir trabalhar, mano. É a mesma condição. É, a dinâmica é muito parecida, né? Exatamente. Ela não tem uma discrepância muito grande dessa dinâmica de trabalho. E aí, quando você não fornece o básico, a saúde, porque a saúde, ela, na nossa sociedade, ela tá pareada com a alimentação, né? Você precisa de uma coisa e a outra para que a sociedade funcione. Aí você deu o exemplo, por exemplo, de Cuba, né, mano? Que aí são as diferenças de sistemas, né? De saúde, né? O Cuba não é o único exemplo desse sistema de saúde. Você tem outros modelos que funcionam como o Cuba. O Reino Unido, ele tem o que eles chamam de NHS lá, né? Que é esse sistema universal de saúde. Sim. A Espanha também tem um atendimento gratuito e acessível para todos. E tem outros modelos, Portugal também, sabe? Então, é o país se preocupando com o mínimo, que é a saúde do trabalhador, não porque ele tá preocupado que você esteja bem. É porque se você não estiver bem, você não trabalha, mano. Gente, ter um sistema universal de saúde, pro sistema capitalista, na verdade, ele é muito bom. Porque se você não fica doente, você trabalha todo dia do ano, mano. Sim, é bom, mas ao mesmo tempo... Obviamente que é bom, mas ao mesmo tempo tem essas empresas parasitárias que tomam esse serviço de uma forma monopolista. E é quase como se fosse um parasita dentro de um sistema parasitário que é o capitalismo, tá ligado? É algo que poderia ser benéfico pro sistema capitalista, pra forma como ele é estruturado, pra sua continuidade, até pra ele ter uma longevidade maior, apesar de ser um sistema baseado em crises cíclicas, que sempre vai acontecer, mas você ter essas empresas que cuidam da saúde, botam taxas absurdas, elas são um parasita dentro do parasita, né? Dentro do sistema. É algo que joga contra o sistema, mas principalmente contra a população e que fortalece essa classe que tá no comando dessas empresas. O Brasil, ele tem um sistema de saúde que ele é misto, né? Como a gente falou, a gente tem o SUS, né, que é esse sistema universal de saúde, mas a gente tem as empresas privadas, né? E muitos trabalhos que você tem no Brasil, você tem essa parada, porque assim, é descontado do seu salário, né? Uma parte que vai pra saúde. Isso tá ali, embutido nos seus descontos. Mas os empregadores, eles também pagam uma taxa, né, que é esse sistema misto. O problema desse sistema misto é porque ele vende a ilusão de que o sistema privado, em algum lugar, porque aqui no Brasil a gente tem o sistema privado mesmo, né, tipo essas empresas Amil, que eles oferecem um serviço que tão precário quanto o SUS,
em algumas dependências, né? De atendimento, de acessibilidade, mas é pago. Eu tenho o caso de uma amiga minha que um familiar dela tava passando mal e ela começou a surtar dentro do hospital privado, porque ninguém atendia a pessoa. E é um atendimento que geralmente a gente escuta isso aonde, né? Ah, é porque no SUS teve isso. Depende muito que SUS que você tá. Depende muito da região que você tá. Não é uniforme a precariedade do SUS. Existem tipos de tratamentos que você só vai conseguir pelo SUS, que a empresa privada ela não cobre. E ela vai fazer o quê? Ela vai te encaminhar pro SUS. E tem coisas que o SUS proíbe você de ter, né? Por exemplo, transplante de coração. Você não pode fazer transplante Sim. privado. Os transplantes, eles são públicos. Justamente por isso, pra você ter uma seguridade, democratização da acessibilidade a esse tipo de saúde. Esse assunto tem muito pano pra manga, porque, por exemplo, a gente vive nesse sistema híbrido, mas ao mesmo tempo, o SUS ele é muito importante. Só que o que acontece? Ele é sucateado. A sucateação do SUS é o quê? Não destinar a verba pra saúde pra melhoria do SUS. Às vezes você destina para outras coisas, atendendo a interesses de deputados e seus aliados e tudo mais. Essa questão da sucateação do SUS, ela é para fortalecer a área privada, né? Para que chegue um momento que as pessoas falem, pô, o SUS é uma merda, eu não consigo atendimento, não tem médico, não tem isso, não tem aquilo. E aí vem o discurso muito sedutor da direita de não, tem que privatizar, tem que entregar para iniciativa privada porque daí funciona. E a gente sabe que isso é mais uma grande mentira, é um engodo. Nada que é entregue para iniciativa privada funciona porque o objetivo não é prestar um bom serviço, é gerar lucro. E tem essa questão de alguns serviços que o SUS ele segura, como o Miojo falou, mas até isso é embate político. Existe uma PEC, eu não vou saber dizer qual que é o número dela, mas é uma PEC que quer privatizar o plasma humano, que é do sangue, né? Porque hoje toda doação de sangue que é feita vai pro SUS. E o excedente, ele fica no SUS para ser usado. Se você privatiza isso, em vez das empresas redirecionarem o excedente da doação pro SUS, elas podem vender para laboratório, seja lá pra onde for, tá ligado? Então você cria uma comercialização em cima de algo que é básico, né? Que é central, que é muito importante. Então, assim, você tirar esse controle do Estado e passar pra uma empresa, essa empresa vai fazer o que ela bem entender. E o que ela bem entender vai seguir a sua lógica de crescimento de mercado, que é o que acontece nos Estados Unidos. É a PEC de número 10, que ela altera o artigo 199 da Constituição sobre esses requisitos de coleta e processamento de plasma humano. Teve votação no Senado, tipo, da opinião pública, na verdade, né? Teve recente, mas ela não passou ainda, mas... Não, a opinião pública é não. É. Mas existe essa ideia de mercantilizar você. Essa parada, né? Eu lembro que minha mãe sempre falava antes de morrer, né? Que ela falava que ela não colocava doador de órgão porque ela tinha medo que matassem ela e roubassem os órgãos dela. Olha só, né? A cabeça do pobre. Porque o pobre já se enxerga como mercadoria. Na década de 80, eu lembro dos casos de roubo de órgãos de criança recém-nascida. Ah, tem casos, né? Tem um documentário que é do Ivan Mizanzuki, que é Os Garotos de Altamira, que fala bastante sobre isso. Exatamente. Então, na cabeça do pobre, a gente já é uma mercadoria quando a gente nasceu. Nós somos escravizados. E é um discurso neoliberal que ganhou força, né? Assim, o neoliberalismo ganhou muita força. Mas, por exemplo, a gente tem muito pseudo-jornalista na mídia. Um deles é uma figura chamada Joel Pinheiro, que é um cara que ele é imparcial, ele é muito intelectual, mas que há 7, 8 anos atrás ele estava defendendo que sim, as pessoas deviam ter a liberdade de poder vender seus órgãos. Por que não? Não é mesmo? Se você tem um rim e precisa pagar uma conta, e se você sobrevive só com um, você pode vender o outro. Essa é a lógica de mercantilização do corpo humano. Assim, você não é nem dono mais de si próprio, porque você é só órgãos que podem ser vendidos pra você pagar suas contas. Mano, a gente tá entrando naquele filme distópico lá do cara do N5. Do tempo, aquele que ele paga as coisas com o tempo de vida, do Justin Timberlake. Exatamente. Eu não sei o nome desse filme, mas eu tô ligado qual é. É o Preço do Amanhã, se eu não me engano. Isso, o Preço do Amanhã. Você tá ali, você trabalha pra ganhar tempo pra você continuar vivendo. Então é isso. O mercado hoje já é isso. Parece um bagulho distópico, mas não é. Não é. A nossa realidade já é, isso é hoje. A gente entrou nesse papo de filme, tem um, eu não vi o filme, mas tem filme também, mas tem um livro chamado As Vinhas da Ira, e não é ficção científica, não é um romance, não é um livro-reportagem, é um romance histórico escrito pelo John Steinbeck, que fala sobre como os bancos tomaram muitas terras nos Estados Unidos ali na década de 20 e 30, que as famílias não conseguiam ter colheita suficiente para vender, então elas iam no banco atrás de um empréstimo e colocavam a propriedade como fiança, que
fala, não é fiança. Isso, você hipoteca a casa. Arrendava a terra como um seguro pro banco, de que você ia pagar, se você não pagar, eles tomam sua terra. E no final, o resultado... e no final, a história é essa. Várias famílias perdendo suas propriedades, sua terra, porque não conseguiram ter colheita suficiente, não conseguiam pagar a dívida, e tinham que entregar pro banco, e tinham que migrar para outras localizações dos Estados Unidos, ir pra Califórnia, ir pra outros lugares onde tinha ainda uma expectativa de vida melhor do que aquela, porque eles perderam tudo. É meio que isso, né? Você entrega tudo pra conseguir um pouco mais de tempo pra sobreviver, e na verdade o banco ele faz isso de caso pensado, né? O banco, as empresas de saúde privada, elas fazem isso de caso pensado, porque sabe que você vai perder. E eles vão ganhar com isso. Banco é igual cassino. A casa sempre ganha. E quando perde, o governo cobre. Exato. Então, toda essa discussão que a gente tá tendo é um reflexo de um surto social de um indivíduo que ele consegue materializar a causa do sofrimento da sua vida, né? Ou da vida dos seus familiares. Que no caso do Luigi, era da mãe dele. Sim. Mas quantos casos, né? Quantas mortes não acontecem diárias por causa disso? Por causa das empresas de saúde. Sim, eu acho que dele também, né? Ele não tinha um problema nas costas, na coluna? Eu não consigo confirmar isso com todos os conceitos, Ele é o sofrimento, né? Ele tá sofrendo, tipo, na pele o problema disso, né? Tipo, mano, essa parada de capital social, né? Eu lembro muito do Pierre Bourdieu, né? Que falava sobre isso. E como você não tem capital social pra poder acessar as coisas básicas na sua vida, você sai da lista de prioridades. Então, esse capital social que você precisa pra poder ter as condições melhores na saúde, na sua vida, elas são extirpadas de você. E aí você, tipo, tá perdido. A única coisa que lhe resta é suas redes de apoio familiares, porque médicas qualificadas você não vai ter. Porque você não tem um acesso ao dinheiro, que é o que move essa sociedade, sabe? Pra todos os lados. Então, é essa ruptura que nós temos que ter, né? A gente tem que ter essa ruptura com a sociedade. A gente tem que observar a sociedade da forma que ela é. E é uma sociedade que ela busca amassar você, ela moer todo dia. Eduardo Galeano, né? Você entendeu? Capitalismo é uma máquina de moer gente. É do Galeano? Acho que é do Galeano essa frase. É uma máquina de moer gente. É isso, gente. A gente tá vivendo no final desse sistema. Parece que não é com a gente. Parece que vai ser amanhã, né? Eu não quero dar uma de testemunho de Jeová aqui, ficar falando do fim, o fim nunca vem, tá ligado? Mas, tipo, a impressão é que o capitalismo tá em declínio, principalmente com o declínio dos Estados Unidos. O Luigi, ele é só esse surto social. É um sintoma, né? Dessa queda do império. Ele é um sintoma do fim. Que agora a violência, tudo bem, a gente não teve mais casos de CEO sendo alvo, a gente teve, né, mostrou pra eles que, peraí, olha só, a gente também tem gente maluca no nosso meio pra fazer ruindade com vocês, então vocês fiquem espertos. Isso vai chegar pra todos, Eu sei que, tipo, não é promissor o nosso futuro, sabe? Eu não tenho uma visão de um futuro promissor, porque a realidade da vida é essa. As desigualdades estão mais discrepantes. Tipo, tá muito discrepante a super riqueza do resto da população. E isso está se intensificando cada vez mais. Na última década, foi visível o surgimento dessas riquezas absurdas no mundo. Você fala assim, mas tá longe da gente. Não, das riquezas também daqui no Brasil. E o dinheiro, né, economicamente falando, gente, dinheiro é um material finito. Ele tem um número. Por isso que sua cédula de dinheiro tem um número nela. Porque ela não é infinita. Não é dinheiro infinito que existe. Ele é um dinheiro finito. E esse dinheiro está distribuído em todas as áreas da sociedade. Na saúde, na indústria, na tecnologia, no seu lazer, na sua casa. Mas ele tem um montante finito. E se tem um grupo pequeno de pessoas, se tem um grupo ali que não dá 100 pessoas, que tá acumulando esse dinheiro, que tecnicamente é de todos, isso vai gerar o quê? Desigualdade. Pobreza, desigualdade, fome e falta de acessibilidade pro mais básico da sua saúde. E é por meio dessa mensagem que deixamos aí pra você refletir. Será que tem gente com dinheiro demais? Será que minha saúde... eu tenho acesso a essa saúde que é me prometida? Reflitam sobre essa mensagem que foi deixada pelo miojo. Mas o capitalismo é isso, né? Ele é predatório. Ele tá num mundo neste planetinha azul em que nós vivemos. Os recursos são finitos e muita gente prega a mentira de que o capitalismo é a natureza humana. A natureza humana é ser individualista.
Isso é uma grande de uma mentira, porque o capitalismo, ele não tem nada a ver com a natureza humana. A natureza humana, inclusive, é ser colaborativa. É a gente se unir pra lutar pelo que é nosso. E é exatamente assim que vamos nos despedindo de vocês, hein? Quero agradecer a presença de todos que nos ouviu essa revolta, né? Essa mensagem, essas ideias que foram transmitidas aqui pra vocês. Espero que vocês gostem do episódio. Se vocês gostaram do episódio aí, dá o seu joinha na nossa classificação geral aí também. Segue a gente nas redes sociais, que é muito importante. E se você tiver alguma sugestão de tema, de pauta, de qualquer coisa que você acha interessante compartilhar, alguma coisa que a gente falou errado aqui, ou uma informação discrepante, por favor, compartilhe com a gente, seja por comentário no vídeo do YouTube, no Instagram, no TikTok, no Spotify, onde quer que seja. A gente também fica muito agradecido com este tipo de contribuição. Mas se você quiser ir além, você pode ir no nosso Apoia-se, dar uma olhada lá nas artes que a gente está produzindo, no material, que logo, assim que a gente começar a ter mais apoios, eles estarão disponíveis para que você possa ter na sua casa algo bonito. Não é mesmo, camarada Miojo? Exatamente. Então, espero ver vocês no próximo episódio. Vejo vocês lá. Tchau, tchau. Aquele abraço, meus amigos. Falou, valeu!